Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre o filho do Lula. Criou-se nos últimos anos uma instituição chamada o Filho do Lula. E criaram essa instituição chamada o Filho do Lula para poder mentir, para poder contar narrativas e, com essas narrativas, prejudicar o Lula, prejudicar a política relacionada ao Lula. Não existe o filho do Lula. Isso é uma instituição mentirosa criada pelos bolsomínios, criada pelo pessoal de direita para poder atacar o Lula. Por que eu digo não existe a instituição chamada filho do Lula? Por uma razão muito simples. Lula tem 5 filhos. E se Lula tem 5 filhos, quando alguém se refere ao filho do Lula, então que diga qual dos filhos do Lula. Tem que saber. Diga o nome do filho do Lula. Então fica mais difícil porque nem isso eles sabem. Porque se eles conhecessem a família do Lula, saberiam que Lula tem 5 filhos. 4 filhos e uma filha. Então aí seria mais fácil a gente acreditar se citassem o nome. Outra grande mentira. Os filhos do Lula são pessoas simples, foram criadas por trabalhadores e eles foram criados trabalhando. Então não existe filho do Lula playboy. Portanto, quando inventaram a história de que o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro, eu pergunto para vocês, uma pessoa simples compraria uma Ferrari folheada a ouro por quê? É playboy? É arrogante? Gosta de aparecer? Nenhum dos filhos do Lula se encaixa neste perfil de arrogância, de playboy, de gostar de aparecer. Então, já é a primeira mentira. Segunda mentira. O filho do Lula é dono da Friboi. Que Friboi? Faz uma pequena pesquisa e vai ver que os donos da Friboi são os irmãos Batista. O Wesley Batista, por exemplo, presidente da Friboi. Então, é tudo mentira. Mentiram. Carla Zambelli mentiu quando disse que a filha da Dilma era dona da van. Todos nós sabemos quem é o dono da van. Luciano Hang, mais conhecido popularmente, e ele gosta de ser chamado velho da van. Ele é o dono da van. Mas a Carla Zambelli mentiu dizendo que a filha da Dilma era dona da van. Portanto, grande mentira. Os que inventaram a história que o filho do Lula, a instituição Filho do Lula, portanto, conforme eu disse, instituição mentirosa chamada Filho do Lula, que inventaram que o filho do Lula é dono da Friboi, estas pessoas estavam ligadas à extorsão contra a própria Friboi. Eu posso falar de uma pessoa que foi candidata em 2014 e perdeu as eleições, chamado Aécio. Ele era uma das pessoas que extorquia a Friboi. Conforme teve até gravações, e ele foi investigado e só não foi preso porque tem apadrinhamento ou tinha apadrinhamento político, principalmente de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, senão ele teria sido preso. Então, é tudo mentira. Não existe a instituição chamada Filho do Lula. Isto é narrativa. É uma coisa mentirosa. O Lula tem 5 filhos, nenhum deles está envolvido com qualquer tipo de coisa ilegal, portanto, jamais alguém deles teria comprado Muralha da China, ou teria comprado Ferrari, ou teria comprado outra coisa qualquer. Eles são pessoas simples, pessoas trabalhadoras, e não tem nada a ver com essas coisas de mentiras inventadas pela direita para poder atacar o presidente Lula.
Então nós vamos pensar mais quando saem esses boatos. Conversa fiada é coisa de quem não sabe fazer campanha política com honestidade. É coisa de quem não tem a honestidade ao seu lado, então precisa mentir sobre o adversário. Eu poderia até inventar uma situação aí e dizer assim: ah, mas o filho do Bolsonaro comprou as pirâmides do Egito. A primeira pergunta: qual dos filhos do Bolsonaro comprou as pirâmides do Egito? Segunda pergunta: o Egito venderia as suas pirâmides? Terceira pergunta: por que um filho do Bolsonaro compraria pirâmides do Egito? Ia fazer o que com as pirâmides? Quarta pergunta: as pirâmides estavam à venda? Quinta pergunta: com que dinheiro o filho do Bolsonaro comprou as pirâmides? Sexta pergunta: qual dos filhos do Bolsonaro, porque também, por coincidência, também Bolsonaro tem 5 filhos? Qual dos filhos? Então nós não podemos inventar mentiras. Essas mentiras mais cedo ou mais tarde vão aparecer. E como essas mentiras hoje estão aparecendo, tem gente fugindo para não ser preso. Tem gente que ficou em silêncio para não ser preso, porque inventou mentiras e vai responder por elas. Então nós temos que pensar muito antes de ficar mentindo. Diz o velho ditado: a mentira tem perna curta. Ou significa dizer mais cedo ou mais tarde, a mentira vai aparecer. Tiraram a Dilma do governo através de mentira. Prenderam Lula através de mentiras para que ele não se elegesse em 2018. E a verdade apareceu. O próprio Ministério Público, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Dilma sofreu golpe de Estado. Reconheceu também que o Lula foi perseguido e que a justiça errou quando condenou o Lula. Eu diria que a justiça cometeu um golpe quando condenou o Lula, para não deixar o Lula ser eleito. Então, desta maneira, nós entendemos. Realmente, a mentira não se sustenta. Então, essa história de pegar uma Ferrari folheada a ouro, que pertence a um príncipe árabe, e dizer que é do filho do Lula, é mentira. Pegar a maior empresa de exportação de carne brasileira, que é a Friboi, e dizer que a Friboi é do filho do Lula, é mentira. E assim por diante. Não adianta ficar inventando que o Lula comprou, que o filho do Lula comprou as muralhas da China, que comprou a Lua, que comprou as pirâmides do Egito, porque tudo isso não passa de mentira e mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto e quem mentiu poderá responder por isso. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Nós precisamos da sua ajuda para assim nos sentirmos animados para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.